Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 5 de agosto, nossa 18ª, então, semana do tempo comum, nesta quinta-feira. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou ainda algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Neste Santo Evangelho de Mateus, nós escutamos algo muito importante e pertinente. Quem é Jesus de fato para nós? É por isso que também Jesus vai instruindo os discípulos e mostrando que ele é o Cristo Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o ungido do Senhor, mas não este Messias triunfalista que eles têm visão, mas sim que ele tem que passar pela, então, cruz. Ele vai sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, o sinédrio, e assim ele irá então entregar a sua vida em favor de todos. Como é importante então olharmos para estas duas grandes perguntas: o que dizem e o que digo? Sim, de ver o que estão falando, dizer o que estão dizendo é muito fácil, pois não nos compromete. E nós gostamos muitas vezes de fazer isto, falar do que estão falando. E eu costumo dizer que quando isso acontece é porque nós somos um tanto quanto covardes, pois queremos dizer e não dizendo, colocando assim então. Outros estão dizendo. Falta-nos, então, coragem. Isso é mediocridade, hipocrisia, é falsidade. Por outro lado, o texto nos diz Jesus perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? Uma pergunta que, para ser respondida, precisa estar assentada em uma profunda experiência com o Mestre Jesus. De ver quem é Jesus é de ver também quem nós somos. E aí fazer este compromisso, essa adesão. Quantas vezes falamos de pé, ou melhor, falamos sentado aquilo que nós não sustentamos de pé.
Então não pode ser da boca para fora. É, portanto, uma pergunta então feita também a nós. Quem é Jesus de fato? E não falar com a boca, mas falar com a vida. Falar com o viver, com a conduta da nossa vida. Pedro, este grande representante daquela comunidade de discípulos, levantou e disse, de uma maneira que cortou todo o silêncio, porque eles não respondiam, porque tinham que se comprometer. Pedro positivamente levanta, mas como o povo antigo, recua em sua compreensão, não é? Sendo repreendido por Jesus, aprendendo a pensar, então, agora as coisas de Deus, quando é ensinado, pois Jesus não mente, Jesus não esconde, ele diz a verdade. O Cristo é aquele que vai passar pela cruz. Pedro não entende, porque ainda tem a mentalidade, então, do Messias no Antigo Testamento e daqueles também judeus que esperam ainda um Messias triunfalista. Que Jesus seja de fato o nosso Redentor da cruz, na cruz, o amado de nossas almas, e possamos dizer com a vida que Ele é o nosso Salvador. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.